O que o pessoal tem que entender, né, Douglas, é que o seguro condominial, além de ser obrigatório, Correto, ele tem que ser visto como um investimento para o condomínio, não correto. como aquela despesa ordinária. Isso. Por quê? Porque a saúde financeira do condomínio também vai depender, né, do No seguro. caso de sinistro, Em qualquer sinistro, do mais simples ao mais, ao mais grave, ao mais caro, vamos colocar assim, ele mais alto. pode quebrar um condomínio que não tem uma estrutura financeira saudável e que não tenha um seguro correto, feito corretamente. Caso muito específico foi o condomínio do Punta del Este. Eu sei que tu ficou. Isso é um case de sucesso teu, né? Exatamente. E nós nunca perdemos uma noite de sono, porque quando eu sentei para discutir com a síndica, nós sentamos, passamos quase 2 horas. É em média o que eu passo com o síndico, porque eu gosto de explicar cobertura por cobertura e por que, que tem que ser contratado aquela cobertura. Quando houve o sinistro, foi o maior sinistro do estado do Maranhão. Nós indenizamos quase 14 milhões de reais. Foi a cifra que a Foi a seguradora, recuperação da estrutura do prédio, além da estrutura do prédio, deu apoio aos condôminos. exato, pagando aluguéis para eles, por 60 moradores, por durante 9 meses, em torno de 3 mil reais para cada um. Então, nós dormimos tranquilo, porque quando nós sentamos e entramos num condomínio, a gente vê todos os riscos pelo qual o condomínio está. Por isso que eu falo, o metro quadrado tem que ser estudado, tem que ser visto. Não é você determinar, vou contratar 15 milhões, você taca, mas na hora do sinistro, como é que ficaria? Você já imaginou se o Punta del Este tivesse feito uma má contratação? Né? A síndica, ela seria responsável civil e criminal. O que acontece muito na prática, eu posso falar porque já são um bocadinho de ano de experiência, e o Correto. que eu vejo muito é que o corretor, hoje o próprio síndico, né, já faz o seguro do carro dele, já tem aquele corretor de confiança, Isso, e ele acaba acreditando essa confiança nesse corretor, correto. não sabendo dessas tantas responsabilidades. Perfeitamente. E aí o que que eu vejo? Quando existe essa ponte do síndico com o corretor dele, para o meu administrativo, na hora de fechar o seguro, eu me preocupo. Porque além de não ter a visita em loco da seguradora, né, que é o representante, que é você, que é Nós a somos corretora, intermediários, isso, o né? intermediário, ele, do escritório dele, ele faz aquelas perguntas básicas. Quais são? Condomínio tem ou não tem gerador? Isso. Tem ou não tem elevador? Tem. Quantos são? Qual São a quantos marca? andares a marca? São quantos andares o prédio? São quantos Quantos apartamentos? pronto, o básico. E dali ele já manda uma proposta. Né? Não Sem sabe, nunca ter ido no sem local. nunca ter ido. E além disso, porque isso é uma cobertura que a gente chama de cobertura básica no mercado. Certo. E a gente tem hoje algumas coberturas que vão respaldar além dessa coisa básica, que é vendaval, incêndio. A cobertura básica, na, Explica um na- pouco da cobertura básica. a cobertura básica, ela é especificamente todo o mercado é a mesma maneira. Muda de uma seguradora para outra, o além disso. Mas o que o mercado tem é incêndio, raio, explosão e queda de aeronave. Essa é a básica. Essa é a básica. Certo. Mas tem seguradoras no mercado que, além dessas coberturas, ela agrega uma ou duas a mais, mas são poucas. O básico é esse, Sim. tá certo? Essa responsabilidade civil, condomínio e síndico. Condomínio quando tem algum tumulto em área comum, é isso? E síndico é quando o síndico comete algum erro e gera um dano, um prejuízo para o condomínio. Exatamente. Aí ele pode ser responsabilizado. Aí ao invés de sair diretamente o custo do bolso do síndico, o seguro já reembolsa. Exatamente. Tudo aquilo que ele seja responsabilizado. Tá, e a responsabilidade civil condomínio, essa eu não entendi. Isso aí é muito abrangente. É, É, né? tudo aquilo em que o condomínio for responsabilizado. Vou te dar um exemplo que Entendi. aconteceu nesse condomínio. Coincidentemente, é o nosso cliente. O que aconteceu? No último andar, houve um rompimento de tubulação. E se escoou 30 mil litros d'água. O que aconteceu? Uma parte dessa água, os 28 mil mais ou menos, veio pela escada. Não atingiu Elevadores. não atingiu as salas,
mais Ah, 2 era um mil. prédio comercial. Isso. Mas Sim. se esses 30 mil litros tivessem vindo para dentro das salas, de quem era a responsabilidade? Do condomínio. Sim. Para que serve a cobertura de RC condomínio? Para justamente pagar esse tipo de indenização, aonde o condomínio foi o responsável. Ah, tá. Então, nesse caso específico, como a tubulação, que é originada do condomínio, Isso, cobre uma área privativa. privativa. Certo. Porque o condômino, ele também é considerado como terceiro. Sim. Tá? Outra situação, tu tem muro aqui, tu tá com o teu carro ali encostado, esse muro desaba, cai em cima do teu carro. De quem é a responsabilidade? Do condomínio. Essa verba serve para isso. E outros casos mais, tudo aquilo em que o condomínio é responsável em causar um dano Pronto. para terceiro, aonde o terceiro também se considera o condômino. Isso é interessante para a gente até reforçar, porque na cabeça dos síndicos e de muitos condôminos, porque os síndicos eles acabam se inteirando muito mais da vida Claro. condominial do que os moradores. Com certeza. Mas assim, quando tem um furto, algum problema, por exemplo, na área da garagem, Correto. pulou alguma pessoa, ou então até um próprio morador pode, Isso. sei lá, fazer alguma coisa de errado, um funcionário do condomínio e sumir um objeto da garagem. Essa responsabilidade pode ser do condomínio ou não? Não, esse Não. tipo de cobertura não existe nenhuma. Não existe. Não existe. Por quê? Roubo, se por acaso houver um roubo de um carro, ele não entra numa responsabilidade civil. Ele entra no RC garagista, Sim, Tá, já é que uma é- outra cobertura. que é uma outra cobertura. Aí poderia cobrir o automóvel. Ele tem que ser roubado integral. Ele não cobre furto, porque se o morador está dentro do condomínio, ele entra e furta o carro, não há cobertura, porque aí foi um furto. Não Sim. foi, porque o que acontece? Existe o furto qualificado e existe o roubo. O roubo é o uso de quebrar, de deixar o arrombamento. E o furto qualificado é um assalto à mão armada. Tá Sim. certo? Se tiver isso, a seguradora não discute. Paga.